num aperto terrível. Aquele porteiro viu e viu a moça chorando. Ele chegou perto do outro porteiro e disse: mas rapaz, que menino danado é esse aí, que desde que começou o culto que o cara tá pulando e correndo, agora pegou a saia da moça, a menina tá chorando ali, vou pegar ele. Aí o outro porteiro com medo, irmão, que tem gente que tem medo de família grande na igreja. Família grande não manda na igreja não, irmão, quem manda na igreja é Jesus. Família grande sai, Deus manda outra. É. Aí o porteiro com medo disse: ó, mexe não, a família dele é a maior família aqui. O tio é o pastor, a irmã dirigente da mocidade, a mãe dirigente do coral, dirigente do círculo de oração, os irmãos bateristas, a família maior é dele. Não mexe não. O porteiro disse: mas a igreja não é deles, a igreja é de Jesus. Ele vai parar de bagunçar agora que eu vou pegá-lo. Aí a mocidade tinha ido para frente da igreja cantar. E os bancos dela estavam vazios da mocidade. Eu comecei a pular de banco em banco, pulava de um lado, pulava do outro, pulando lá, brincando em cima do banco. Terrível, irmão. Vamos dar fé, aquele porteiro bem altão, bem zeloso, veio. Quando ele se aproximou de mim, ele deu um grito que eu quase caí de costa. Quando ele disse: menino, eu olhei e disse: opa, o que é que o senhor quer? Ele olhou para mim, bem sério, e disse: eu quero que você desça daí. Aí, bem autoridade, eu fiquei com medo dele, desci. Aí eu já ia me embora. Ele: epa, venha cá. Aí eu fui. Ele disse: me dê sua mão. Eu dei a mão a ele. Quando eu dei a mão, aí já senti que o clima ficou ruim. Ele segurou e apertou. Eu digo: eita, negócio aí não tá bom não. Aí quando ele apertou, eu fiquei com medo dele. Olhei para ele e disse: olha, o senhor tenha cuidado, que eu tenho pai e tenho mãe, viu? Ele disse: nem parece. Pensa, bora. Aí me levou para um corredor do lado da igreja, que é cheio de porta com cortina. Me levou para dentro de uma porta daquela, dentro de um quartinho daquele. Fechou a cortina, eu pensei: ele vai dar só uma bronca em mim. Quando ele fechou a cortina, deu logo uma chapuletada na minha orelha. Foi pai, eu não chambei. Aí quando eu me levantei chorando, ele disse: cala a boca. Eu digo: gente, e tem que apanhar e ficar calado, é? Ele disse: cale a boca. Se você voltar a bagunçar aqui, você vai apanhar tanto que até o caminho de casa você vai errar. Eu digo: agora danou-se de uma vez. Ele disse: vá sentar e fique quieto. Irmão, eu nunca vi uma chapuletada fazer o camarada virar um santo. Eu virei um anjo. Não virei crente não, era um anjo. Se Jesus chegasse naquela hora, eu era o primeiro a subir. Mas eu fiquei tão crente que até glória eu dava. É? Os meninos vinham para perto de mim, eu digo: vai para lá que aqui eu estou adorando. Olha para aí. Eita, chapuletada boa, viu? A orelha ficou vermelha. É. Aquele homem ficou escalado para ficar na portaria na terça e na sexta-feira. Aí passou um mês, a minha mãe viu que os outros dias eu bagunçava. Aí ela chegou para mim e disse: ô meu filho, por que na terça e na sexta você fica tão comportado na igreja? Eu disse: ah, mãe, é o culto que eu mais gosto. Mas não era, irmão. É que quando eu ia entrar na porta, ele olhava para mim assim e fazia assim: cuidado, viu? Eu: beleza. Remédio do doido é outro doido na porta, né? Os porteiros lá do Nordeste, irmão, eles são ensinados pela igreja para não deixar menino perturbar e nem deixar bebo bagunçar na igreja. Que às vezes o caba enche o quengo de pinga e vem perturbar na igreja. Eu pregando lá, 2 bebos dando glória, aleluia. Eu digo: rapaz. Aí conversei com ele, eu disse: mas pastor, aqui tem os bebos da glória. Ele disse: dá. Quando os bebos entram, eu já ensino os porteiros. Mas você pode ir lá em Recife, você vai ver que os homens mais fortes da igreja são os porteiros. Bem grandes, já para intimidar os cabras. Aí quando um bebo vai entrando na igreja, que o porteiro percebe, vai logo 3. Um entra na frente do bebo, um do lado, outro de outro. Aí os 3 já juntam o bebo e olha: se você bagunçar aí na igreja, a gente vai levar você lá pro quartinho, vai estar num cacete tão infeliz, e só solta você amanhã. O bebo diz: nada, rapaz, eu vou adorar a Deus. Já entra dando glória. Eu pregando e o bebo, aleluia, dando glória. Eu digo: mas olha que coisa boa. Mas olha o remédio, bagunçou o couro desce. Criança lá na igreja você não vê pulando e bagunçando não. No Nordeste você não vê não. Porque tem mãe, irmão, que traz o filho, solta o filho para bagunçar na igreja. O porteiro vai, reclama, ela acha ruim. Fica brava. Então não vai lá para no Pernambuco não. Porque se você for para lá, soltar o seu filho para bagunçar lá, ele vai apanhar. Se você chiar, apanha também. Lá o remédio é para todo mundo. Lá não tem negócio não. Ali, irmão,
eu era muito terrível, terrível, terrível mesmo. Eu louvo a Deus que meu filhinho Jonathan canta. O negócio dele é tocar bateria, gosta de fazer barulho. Mas é uma benção. Não puxou o pai quando eu era pequeno, não. Eu era muito terrível. Eu não tinha amiguinho, eu brincava muito só. Eu sou filho da velhice dos meus pais. Quando meu pai estava em casa, ele fazia fazendinha no terreiro da usina que a gente morava para a gente brincar, eu e ele. E a minha mãe também, a minha mãe e o meu pai que me dava muita atenção. Mas um dia eu estava brincando com uma vassoura de cavalinho, andando ali ao redor de casa. Meu tio tinha ido passear na nossa usina, descansar. Ele amarrou uma rede no pé de manga de um lado para o outro, ficou lá deitado. E eu comecei a brincar, correndo para lá, para cá. Quando de repente eu vi o meu tio na rede. E ele roncava. Aí eu digo, meu tio está dormindo. Fui lá perto dele e ele estava dormindo. Eu digo, mas rapaz, como meu tio é folgado, come, agora vem deitar aqui, ninguém pode fazer barulho. Aí eu olhando para ele, eu olhei para a perna dele. Eu nunca tinha observado a perna de um homem adulto. E eu vi que a perna do meu tio era muito cabeluda. Aí eu puxei assim, aqueles pelos grandes. Aí eu achei estranho, eu olhei e disse, oxê, meu tio deve ter nascido com erro da ciência. Naquela semana, minha mãe tinha comprado caranguejo e tinha rapado as pernas do caranguejo com a faca. Eu digo, então eu vou limpar a perna dele e aproveitar que ele está dormindo. Aí eu fui atrás de uma faca, irmão. Só que a minha mãe sabia como eu era, ela colocava tudo no alto, as coisas, não dava para pegar. Aí eu desisti, não encontrei faca para limpar as pernas dele. Aí quando eu desisti, no muro da minha casa, lá não tinha energia, a gente usava candeeiro. Em alguns lugares chama lamparina. É uma latinha. E ali quando eu pego o candeeiro, tiro o pavio do candeeiro. Tem um produto que não é álcool, é querosênio, que eles põem para acender. Aí tirei o produto e fui passar na perna do meu tio. Aí dei massagem na perna dele, passei. Quando eu estava dando massagem com o querosene, ele acordou. Ele olhou para mim assim, meio assustado. Aí eu passei a mão, dei uma risada para ele. Aí ele disse, coitadinho do meu sobrinho, tão bonzinho. E o povo diz que o bichinho é endemoniado. Aí fazendo carinho pro tio dormir, eu digo, é verdade, durma. Aí o meu tio foi dormir, irmão, ficou dormindo. E eu brincando com a vassoura, já tinha dado a massagem nele. Quando eu vi que ele estava dormindo, eu voltei. Eu digo, agora é a hora da operação geral. Aí peguei o fósforo e pum, toquei fogo. Meu tio levantou, irmão, parecia filme de terror. Correndo, gritando desesperado. Queimou o corpo do meu tio inteiro, deu queimadura 3º grau. Quase que o meu tio morre. Eu tinha um instinto, irmão, dentro de mim terrível. Meu tio sendo queimado vivo e eu achando aquilo tão engraçado. Ele gritando e eu morrendo de rir. Mas depois que a minha mãe ajudou, que apagou o fogo dele, minha mãe me deu um couro que eu nunca esqueci, irmão. Me deu um couro e colocou 1 hora de joelho com milho debaixo do joelho. Para arrebentar os milhos, ficou tudo no meu joelho. Era o castigo lá, é esse. Minha mãe, quando ia trabalhar, ela procurava as pessoas para me deixar. Ninguém queria ficar comigo. Olha como eu era tão bonzinho, ninguém. As meninas, não, pode levar para lá. Lá no Nordeste, elas dizem assim, quem colocou seu Mateu é que balance ele. A minha mãe foi escalada para ir ao Recife, porque meu avô morava no Recife, e a minha mãe era a única da cidade que a gente morava, na usina, que andava um pouco no Recife, sabia andar. Porque São Paulo é perto daqui, né? Dá o quê? Quantos quilômetros? 80 quilômetros. Mas tem irmã que só tá ela lá em São Paulo, ela só vem daqui uns 3 meses. E olha lá se acertar voltar. Que é a cidade, quem mora no interior, quando vai na cidade grande, fica perdidinho. E a minha mãe sabia andar no Recife. As irmãs juntaram o dinheiro e deu para minha mãe e comprar o pano para fazer a farda do ciclo de oração da festa das irmãs. E eu fui com a minha mãe, peguei o trem na cidade de Ribeirão e fomos para a cidade do Recife, a capital de Pernambuco. Chegando em Recife, descemos numa estação de trem chamada 5 Pontas. Descendo em Recife e fomos ao centro. Compramos o pano para fazer a farda do círculo de oração. A minha mãe era profeta, irmão. Quando ela chegava na igreja, as irmãs olhavam para ela e as irmãs que não conheciam diziam, olha, é aquela ali, aquela irmã ali que é o vaso de Deus. É aquela que Deus usa. Minha mãe era muito usada e as irmãs gostavam muito da minha mãe. Mas Deus resolveu provar minha mãe de uma provação dura. Quando minha mãe voltou comigo, já tinha comprado os panos, entramos dentro da estação 5 Pontas.
Eu entrei primeiro pela roleta e corri para se esconder.